dessa questão da idolatria ao movimento moderno, e eu estava comentando sobre o que a gente aprende na universidade, que são as diferentes estéticas possíveis, diferentes construções estéticas e suas motivações, que a gente estuda a história urbana de Paris a Brasília e não aborda o cerne da questão urbana, que é a formação da cidade sob o capital. A gente passa por diversas matérias de técnicas construtivas e estruturas e não fala da divisão do trabalho, da exploração do trabalhador e do nosso papel como donos do desenho no meio disso, que é o tema do teu livro, né? A gente sai, então, da universidade alienado, sem ter lido quase nada, junto com milhares de novos profissionais, e a gente caminha majoritariamente para o desemprego. E o que predomina hoje são baixos salários e precariedade do trabalho. E a universidade nos prepara justamente para isso, em oposição a incentivar a nossa autonomia intelectual e nos tornar pessoas críticas, profissionais críticos. E isso no contexto onde a nossa profissão atinge 7% da população, onde o déficit habitacional é de 7 milhões de moradias, e onde existem 13 milhões de pessoas morando em favelas. Essa é a situação do Brasil hoje. Então, o Brasil permanece num quadro gravíssimo de subdesenvolvimento e dependência. Ou seja, né, pensar e construir os caminhos para a Revolução Brasileira é necessidade para a emancipação de todos os trabalhadores, e o senhor, no seu livro, também comenta da necessidade dessa ruptura. E, então, a gente queria saber, assim, hoje, analisando os dias de hoje, qual que é o papel dos arquitetos e dos estudantes nesse processo? E como a gente faz para construir uma possível vanguarda política? Obrigada. A pergunta é enorme. E vocês sabem que os meus conselhos são duvidosos, porque eu mesmo praticamente me suicidei como arquiteto. Assim que eu comecei a ver o que era arquitetura, e, sobretudo, quando aquelas tentativas que nós fazíamos de mudar um pouco o desenho em situação sob a dominação do capital, e o proveito que apareceu não reverteu nunca para os trabalhadores. Eu creio que alguma coisa do que nós fizemos os tocou, porque nós soubemos que quando os nossos petreiros iam construir as casas deles, frequentemente eles utilizavam a nossa linguagem, nossa maneira de projetar, nossa maneira de pensar. Mas a saída não é por aí. Eu não creio que um revolucionário seja um domador de operário, não tem sentido nenhum isso tudo. Eu parei de fazer arquitetura e tentei aqui na Europa várias vezes fazer arquitetura, mas não consegui, porque o meu diploma não é reconhecido aqui na Europa. Eu ensinei, formei uns 400, 500 arquitetos, às vezes do primeiro ao quinto ano, eles podem e estão exercendo, eu não posso. Então eu tinha que fazer canteiros de obra na universidade. Também não consegui nunca, porque a ordem dos arquitetos deixa você fazer maquete, desenhar, etc., mas não deixa de maneira nenhuma você realmente conduzir um canteiro concreto, existente, em escala 1 por 1, com operários de verdade. Então, nunca consegui. Mas eu conheci depois, já aqui na Europa, voltando ao Brasil, o trabalho de uma enorme quantidade de gente que tomou uma outra direção que nós não pudemos tomar, que não tivemos nem tempo de tomar, que iríamos começar quando quando começamos a organizar a Escola de Arquitetura de Santos, mas fomos todos presos praticamente, e não sobrou nada daquilo, porque nós íamos trabalhar com uma favela situada ao lado da escola, e todas as matérias, todos os ensinos eram, de uma certa maneira, vinculados a essa favela. Os estudantes deveriam entrar na favela, tomar contato, e nós deveríamos desenvolver uma colaboração com os favelados durante o curso, e o curso seria essa colaboração. Não deu certo e não foi feito. Mas eu sei que hoje há muita gente no Brasil que trabalha em canteiros sem teto, de sem moradia. Há muitos movimentos desse tipo em toda a América Latina,
que são movimentos lindos, generosos, bonitíssimos. E eu acho que a linha política deve levar isso em consideração. Vamos voltar para trás, no que já foi exposto até agora. Eu falei que a produção da arquitetura é uma produção que é, sobretudo, baseada no trabalho humano, que é o trabalho, você sabe, que produz valor. Não há nenhuma outra maneira de produzir valor que não seja o trabalho humano. A terra é também um componente importante da produção, o material, etc., mas não produz um valor no sentido da economia capitalista. A única coisa que produz valor no sentido da economia capitalista é o trabalho humano. Esse trabalho humano, de uma certa maneira, na indústria, ele é praticamente soterrado sobre o maquinário, sobre a lógica produtiva industrial, etc., etc. E é muito difícil mobilizar o operariado em termos de indústria, porque há uma historização do saber e do saber fazer nas máquinas, e o operário foi transformado numa espécie de assistente daquele maquinário. O Marx, eu sempre insisto nisso, é preciso prestar atenção nas palavras. Marx, daqueles 3 capítulos que eu disse que são essenciais para tudo quanto é arquiteto, a cooperação simples, a manufatura e a grande indústria, não fala de indústria, ele fala da grande indústria, isso é importante, porque a esperança do Marx é que o operariado, numa grande indústria, pudesse assumir as condições de trabalho coletivamente, não preso a um métier ou a outro métier, mas em termos de operariado, de proletariado. Todo o capital é orientado nesse sentido. Há uma grande indústria, portanto, é uma grande concentração de trabalho humano na grande indústria, e essa grande indústria, como os trabalhadores estão acostumados a trabalhar juntos, um seguir o outro, um colaborar com o outro, ter que se opor ao patrão em termos de reivindicações homogêneas, essa grande indústria tem uma força, uma potencial revolucionária muito grande. Eu acho que essa tese do Marx ficou demonstrada, sobretudo em maio de 68 na França, já fiz referência a isso. Maio de 68 na França foi a maior greve que já houve de todos os tempos na Europa, em todos os tempos, 10 milhões de operários em greve simultaneamente, mas não só em greve com ocupação das usinas, e não só ocupação, mas alguns casos começaram a produzir de uma maneira autônoma na indústria que ocupava. Aí, realmente, eu acho que a revolução naquele momento na França estava a um passo ou dois. Infelizmente, foi traída, foi bastante traída, não há outra palavra, e todo mundo que analisam o 68, acho que houve um erro na estratégia operária, foi que eles se ocuparam e ficaram nas indústrias, e ficaram isolados uns dos outros, não chegaram a formar um coletivo de ocupação do poder, né? Nunca foram ocupar o Palácio do Governo, nunca foram ocupar a Câmara dos Deputados, ou o Senado, ou coisas desse tipo. E foi, ao contrário, o que a Comuna, que é o grande exemplo, fez. A Comuna espicaçou o aparelho de Estado, destruiu o aparelho de Estado do burguês, que, segundo Marx, a grande lição da Comuna foi essa. Não basta tomar o poder, é preciso destruir a máquina de poder existente, porque se não destruir, ela volta, ela renasce com a mesma forma, com a mesma energia, etc, etc, etc. Mas não houve sequência para isso, e ao contrário do que a gente pensa, o patronato leu o Capital e prestou atenção nessa questão do grande aqui que eu estou referindo. A partir de 68, aqui na França, mas pelo mundo inteiro, os grandes elefantes industriais foram cortados em pedacinho, terceirizados, como se diz hoje, ou então enviado um pedaço para Hong Kong, outro pedaço para o Bangladesh, outro pedaço para a China, e se reúne tudo isso num outro lugar. É raro, as grandes indústrias são raras hoje em dia, e quando elas existem, elas estão lá no Bangladesh, lá no meio de um clima político e social
em que dificilmente poderá haver superação disso, dessas condições. Entretanto, eu acho que nossa manufaturazinha, teoricamente arcaica, sob o ponto de vista da tecnologia, da evolução das forças produtivas, e se pensar numa flecha ascendente das forças produtivas, a manufatura está no meio, não é a coisa mais avançada do mundo. Entretanto, a manufatura continua guardando, de uma maneira enfraquecida, porque os grandes saberes operários foram destruídos. Para simplificar, a madeira e a pedra, que eram os métiers da pedra, os métiers da madeira, os métiers mais lutadores, porque nada podia ser construído sem esses dois métiers até o fim do século XIX. Depois que foram inventados o concreto e o ferro, e com 2 materiais novos, não foram só 2 materiais novos, como a gente aprende nos livros de história da arquitetura, não, foram, sobretudo, 2 mutilações novas do operariado. O concreto e o ferro conseguiram tirar o poder dos métiers tradicionais. Para fazer concreto e para fazer uma estrutura em ferro, vocês sabem, é preciso fazer um cálculo, detalhar o cálculo, fazer contas, logaritmo, sei lá o que mais, coisas que não estão na mão dos operários. E dar indicações da ferragem, da estrutura, daquela coisa toda, que só o brain staff, só o escritório de cálculo é que pode fazer e sabe fazer. Lógico, em condições pequenininhas, a gente sempre pode improvisar e acaba, às vezes, dando certo. Mas, na lógica da coisa, nesses materiais novos que nós começamos a utilizar, não há mais conhecimento operário. Começa a um saber fazer operário que foi pouco a pouco constituído. Mas, geralmente, o operário não tem capacidade de fazer um cálculo de estrutura, uma decisão de escultura, uma distribuição de ferragem lógica e correta dentro de todas as exigências de um saber constituído. Esse foi o grande pé de barro da arquitetura contemporânea. É incrível, eu acho, como as histórias da arquitetura se confessam de onde elas vêm. Né? Elas vêm da morte programada e procurada daquilo que era constituir o monopólio operário, sabe, quer dizer, o conhecimento indispensável do que há a construir. Mas, assim mesmo, nessa manufaturinha da produção arquitetural que restam elementos de um saber fazer indispensável. A manufatura na arquitetura ainda é uma sequência de trabalhos humanos que são mais heterônomos do que eram até o fim do século XIX, mas há muito ainda de recurso à autonomia operária. E, nesse sentido, eu creio que eu valorizo enormemente o que fazem esses arquitetos e estudantes de arquitetura nos casos da autoconstrução e da construção para os operários sem terra e sem teto. Eu segui, vocês podem seguir, alguns de vocês já seguem e seguiram, o trabalho lento, enormemente lento, que é projetar com eles, depois acompanhar na construção, depois realizar a obra. Mas eu dificilmente vi, em outras condições políticas, em toda a minha vida, resultados de transformação tão grande quanto nesses canteiros de obra dos desprovidos de tudo, dos abandonados da sociedade, daqueles que não pertencem a ela teoricamente. No Brasil, mais ou menos 1/3 da força de trabalho é essa massa quase que excluída totalmente do sistema e que são sem teto, sem terra, etc. Os sem. Né? A palavra já diz tudo. Essa gente que teoricamente é destituída de tudo, quando consegue se engrenar na máquina pela luta pelo terreno, a luta pelos materiais, a luta pelo projeto, a luta pela construção, a luta pelo reconhecimento deles, etc. Isso, e quando esse pessoal que geralmente sai da rua, dormindo na rua, e depois, 10 anos depois,
consegue conquistar a casa própria, é uma gente de um outro tipo, não pertence mais à nossa sociedade, já é o aparecimento, a emergência de uma nova humanidade, de uma nova categoria de gente e de categoria social. Eu acho que a transformação mais importante e o caminho mais importante para transformar a nossa sociedade vem por aí. Não digo que é só esse, mas vem por aí. É uma massa enorme de gente envolvida na construção. Praticamente, um terço do capital social, e às vezes muito mais do que isso, está ligado à construção. Na Europa, em todas as grandes metrópoles, Paris, Roma, etc., quase que 40%, 50% às vezes do capital desses grandes centros está ligado à construção, está ligado à produção do espaço. Dubai, Abu Dhabi, aquelas horrores construídos no deserto, aquela fortuna gigantesca, não vem, só vem muito pouco do petróleo. Aquela fortuna toda vem da exploração vergonhosa dos canteiros de obras, que são hoje um horror que todo mundo conhece. Esses canteiros produzem massas de valor gigantescas, e essa massa de valor é que sustenta aqueles países, sustenta aquelas cidades, aqueles núcleos que praticamente repetem o que houve com Roma no século XVI. Roma não produzia absolutamente nada, a não ser palácios, a não ser construção. E Roma virou no centro do mundo, lógico, recolhendo dinheiro das esmolas, dos dívidos do mundo inteiro, mas também muito da produção romana, que era exclusivamente a construção. Dubai, hoje, são economias ultra dependentes da construção e da exploração da construção. Então, há um potencial dentro da construção muito grande. Eu acho, mas aqui eu entro realmente no meu sonho, na minha fantasia. Eu acho que essa autoconstrução com sem teto, sem terra, etc., falta dar mais um passinho. Né? O grande problema desse tipo de coisa é que quando ele chega no fim da produção do espaço, da casa, do empreendimento autoconstruído e autogerido, a coisa geralmente se decompõe por várias razões. Uma delas é que o poder no Brasil e em todos os lugares insiste em dar atestado de propriedade individual. Eles não reconhecem a propriedade coletiva e sabem que é um grande perigo para eles na propriedade coletiva. Mas isso é um aspecto. Segundo aspecto é que esse pessoal que conheceu uma comunidade, uma vida comum, de uma riqueza incrível, lenta, sofrida, difícil, e mais que solidária, de cooperação, de troca, de estruturação pouco a pouco, de sair do zero para chegar no nível de companheirismo, de solidariedade inimaginável em outras condições. É preciso, de uma certa maneira, dar um passo adiante, é preciso que haja o fôlego para fazer alguma coisa a mais. Eu imagino, por exemplo, mas é puro sonho, que se possa, talvez, constituir nesse movimento uma certa quantidade de pequenas organizações de trabalho, de pequenos canteiros de obra, de pequenas construtoras autogeridas e autônomas, né? Compostas, em parte, por esses mesmos indivíduos que chegaram ao fim do seu trabalho, e por outros, gente, arquitetos formados, ou técnicos em cálculo, sei lá mais o quê. Mas que essas estruturas autônomas possam, pouco a pouco, subsistir, possam, pouco a pouco, continuar. A grande transformação, isso é lição da Revolução Chinesa, da Revolução Russa, menos da Rússia, mas de vários outros movimentos
de transformação social, esse trabalhinho de formiga, de pouco a pouco, e acumulando forças, criando, modificando as condições de existência, criando germes de um outro mundo por todos os lados, pequenos, fracos. E depois, se conseguíssemos, aí eu já entro em pleno delírio de esperança, se conseguíssemos articular essas várias iniciativas pontuais que existem espalhadas pela América Latina numa rede comum, eu acho que aí a gente começa a dar certos passos bastante importantes para a transformação social. O Movimento do Sem Terra conseguiu, com um trabalhinho de formiga, fazer muita coisa. Os trabalhadores do Sem Teto também têm conseguido ganhar muito terreno através de iniciativas pequenas desse tipo. Eu acho que nós, tecendo por dentro desse novo desenho, dessa nova atitude do arquiteto, que é trabalhar coletivamente com os outros, não ser mais o senhor e o dono da verdade, mas simplesmente botar o seu saber e a sua capacidade a serviço da sociedade. Eu acho que se esses movimentos conseguissem constituir pequenas estruturas autogeridas, e que essas pequenas estruturas autogeridas se coordenassem numa rede de sociedade, seria um passo gigantesco. Eu estou falando sozinho já há 1h30, hein? Vocês não me interrompem bastante. Eu vou continuar. Está começando agora uma grande pesquisa inglesa brasileira, em associação, em torno do trabalho da arquitetura nova, o trabalho teórico da arquitetura nova. E um dos primeiros passos dessa pesquisa, que vai durar anos, etc., em inglesa brasileira, que já envolve cerca de 40 professores, doutorandos, universitários, ingleses, brasileiros, etc. Um dos primeiros passos é exatamente, isso vai ser talvez elaborado brevemente, começar a constituir essa rede das iniciativas de construção autogerida existentes na América Latina e fora da América Latina, de começar a formar esse tecido entre essas diferentes unidades. Acho que, se for possível, vocês seguirem essa pesquisa, eu não faço parte dela, eu sei que ela está sendo desenvolvida, mas eu acompanho como posso, de longe. Não moro no Brasil, não vou ao Brasil atualmente, não vou viajar de avião atualmente, eu sou muito velho e tenho todos os sinais que não deveria ter face ao vírus, então vivo bem isoladinho. Mas essas coisas estão brotando, estão nascendo, e é preciso, talvez, vocês, eu acho que vários aí que estão atualmente nesse fórum, é uma iniciativa que tem, a meu ver, uma potencialidade muito grande, porque é o nascimento dessa rede. Me desculpe,